Oi, tudo bem? Tu já parou para pensar que a gente pode aprender muitas coisas com personagens de filmes e livros? Olha só, hoje eu vou falar um pouco sobre o Capitão América. Coloquei até a camiseta para falar dele. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de filmes de super-heróis, inclusive são os que eu mais gosto de ir para o cinema para assistir. E desde a adolescência eu costumo ler histórias de ficção, fantasia, então eu sempre tive uma atração por essas literaturas e filmes desse tipo. E desde que eu comecei a fazer esse tipo de leitura, eu tinha a sensação que eu podia tirar algum ensinamento daquilo ali. E com os filmes de super-heróis não é diferente, porque cada herói tem um arquétipo que a gente consegue tirar ensinamentos e características que a gente pode aplicar na nossa vida. Então vamos lá, Capitão América, quem é esse personagem? Fiquei com vontade de gravar esse vídeo porque eu vi uma notícia que o Chris Evans vai deixar o papel de Capitão América. Então, nossa, é um personagem super significativo para o universo Marvel, né, para o universo Vingadores. E aí vai sair e eu fiquei pensando que eu poderia gravar um vídeo falando sobre o porquê que eu acho ele tão importante, significante e o que que a gente pode tirar para nossa vida do Steve Rogers. E aí, quem é que lembra lá do primeiro Vingador, o primeiro filme do Capitão América, quando mostra o início da história lá do Steve Rogers como Capitão América, onde ele era um jovem que era tido como fraco, com tendência a ter doenças, então era uma pessoa frágil e ele queria muito servir o país dele na guerra. Ele tinha esse propósito inabalável. Ele queria muito fazer a diferença. De alguma forma, ele queria fazer a diferença para a nação dele. Então, ele tinha um propósito. E esse propósito era inabalável. E tentava diversas vezes se alistar, mesmo recebendo vários nãos. E aí que eu quero chegar ao ponto. Quantos nãos a gente recebe na vida e desiste e pensa: "Ah, isso não é para mim mesmo, então é melhor eu deixar para lá". Steve Rogers não. Ele recebeu muitos nãos, mas ele sabia o que ele queria e ele continuou tentando. Ele levou tantos nãos que um dia ele conseguiu o sim. E o sim levou ele a ser o Capitão América. E aí, quantos nãos ele levou para receber um sim? Ele só precisava de um sim para exercer o que ele queria fazer, o propósito que ele tinha para fazer. Então pensa aí, quantos nãos tu já recebeu que te fizeram desistir? Quantos nãos tu recebeu que te fizeram pensar, isso não é para mim, eu não tenho as competências necessárias, o meu perfil não é para isso. Quantos nãos? Steve Rogers não tinha um perfil físico para atuar na guerra, não era o perfil buscado pelo exército, mas ele sabia o que ele queria, mesmo que ele não tivesse as competências necessárias que as pessoas buscavam nele. E aí ele levou tanto não e ele perseverou tanto naquilo que alguém viu um diferencial nele, que alguém viu que por detrás daquela pessoa frágil e que aparentemente não teria sucesso numa guerra, não faria diferença para uma guerra, viu que ali estariam características que seriam necessárias para criar um super soldado. Porque o soro, então, ele exaltava as características da pessoa. E aí o cientista viu que dali poderia nascer, sim, um ótimo super soldado através daquele soro que foi criado então. E aí alguém acreditou no Steve Rogers. E essa pessoa, o cientista que acreditou nele, fez então com que a essência dele se transformasse no Capitão América e com um físico mais apropriado, então, para o que eles estavam buscando. Só que assim, o herói já estava dentro dele. O Steve Rogers já era o herói da sua própria vida. O soro só fez com que ele conseguisse se tornar o herói para mais pessoas. Então pensa aí, tu tá sendo o herói da tua própria vida, persistindo nas coisas que tu quer? Para pensar, né?
ele começou a demonstrar que ele tinha muita criatividade. Isso antes até de se tornar o Capitão América, ele já demonstrava ser uma pessoa criativa que encontrava soluções para os problemas que apareciam, né, até lá no treinamento do exército que ele fazia. Então ele encontrava soluções diferentes, inovadoras para as questões que traziam para ele. E isso então ficou mais aparente quando ele começou a atuar como Capitão América. Então ele tinha muita estratégia nas coisas que ele fazia e ele usava a criatividade, a coragem, a persistência que ele tinha. Então tudo isso só foi exaltado com aquele soro que injetaram nele. E aí, a partir disso, a gente vê as características do herói Capitão América, que então essa estratégia, essa liderança nata que ele tem, ele faz com que as pessoas queiram seguir ele. Ele demonstra através de atitudes o que ele pensa e as pessoas se identificam com aquilo e seguem ele. Então ele é um líder nato. E além disso, um ponto muito importante que eu vejo no Steve Rogers, Capitão América, é a doação. Ele se doa completamente para tudo que ele faz. Ele se doa completamente para tudo aquilo que ele acredita. Tanto que depois ele se desentende com alguns dos amigos dele, porque ele defende aquilo que ele acredita. E ele se doa completamente para aquilo, mesmo que algumas pessoas possam não concordar com o que ele pensa. Então, essa persistência, essa doação para as coisas que ele acredita. Quantas vezes a gente se deixa influenciar pelo que os outros querem que a gente faça, pelo que os outros pensam? Se alguém não concorda com o que a gente pensa, com o que a gente faz, quantas vezes a gente desiste daquilo para querer agradar o outro? Então, além de ser persistente no objetivo, no propósito, ele tem essa persistência de ideias, ele sabe defender o que ele pensa. Então, essa é outra característica que é muito importante a gente desenvolver na gente mesmo. Não que a gente vá sair brigando com todo mundo, mas é ter uma consistência, é não ser uma pessoa volúvel, influenciável. É nesse sentido, tá? Não é para sair agredindo as pessoas com as suas opiniões, mas é no sentido de eu tenho uma posição, é isso que eu acredito, tá alinhado com os meus valores, com os meus objetivos e eu penso assim. Não vou me deixar influenciar pelo que os outros querem, pelo que os outros pensam. Então, é deixar de ser volúvel e influenciável, é ser mais persistente nas coisas que tu acredita. E se tu não sabe no que tu acredita, tu precisa de autoconhecimento, tu precisa te conhecer mais. Né? Então, para desenvolver essa característica, precisa de autoconhecimento. E aí, se fosse continuar falando, provavelmente a gente encontraria muitas outras características para falar sobre ele. E ele é um dos heróis que eu mais gosto desse universo. É um dos heróis que eu mais vejo com espírito de liderança. Então, por isso que eu quis falar um pouco sobre ele e sobre o que as características dele podem ajudar a desenvolver os nossos objetivos na nossa vida. Muitas vezes a gente não entende por que se identifica tanto com um herói ou com o outro, com um personagem ou com outro. E se a gente olhar para o que ele faz, o que ele demonstra, talvez a gente entendesse por que a gente se identifica tanto com um ou com o outro. É porque eles têm características que elas se alinham com a nossa forma de pensar, com os nossos valores. Então, até nisso é legal da gente pensar, né? Qual é o teu herói preferido, qual é o teu personagem preferido e por quê? O que ele faz que tu gosta tanto? O que ele faz que tu te identifica? E vamos lá, ser persistente, ser objetivo nas coisas que a gente quer. Então tá, tchau, tchau, até a próxima.